Tá ao vivo. Vamos ver se vai chegar. Vai sempre chegar alguém, né? Aqui, ó. Primeiro é agradecer a senhora por ter atendido. Eu sei da dificuldade. Uma honra, deputado. Não, a honra é nossa. Inclusive na quinta-feira a gente vai estar lá em Brasília, do nosso partido, né? Então já tô para participar lá. É o Aliança. Então a gente vai. Porque se o presidente pedir, o presidente não pede, né? Ele manda. E a gente está aqui para cumprir as horas. Ministra, vou perguntando algumas coisas, se a senhora não se importar. Gente, ó, tá chegando as pessoas. Nós estamos aqui com a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, só de coisa boa. E a ministra hoje chegou agora em Belo Horizonte. Ela vem aqui participar de uma agenda ampla que inclui uma audiência pública na Assembleia, que inclui o primeiro encontro mineiro em defesa da vida e da família, que ela vai dar uma aula magna para a gente lá na Assembleia também. Depois ela vai lá na Igreja da Lagoinha e mais à noite vai receber o título de cidadã de Minas Gerais. Parabéns para a senhora. Mineira, é uai. Então já vai ficar especialista no pão de queijo. Ministro, ó, primeiro eu quero agradecer em nome de todos aqueles aqui de Minas Gerais que admiram e respeitam o trabalho da senhora. Sabe o que a senhora está fazendo para combater a violência infanto-juvenil, em defesa da mulher, contra o aborto, enfim. Tudo o que a senhora faz eu sei que é para a proteção da família e é por isso que os mineiros são felizes com a senhora e ficam muito satisfeitos. Me fala aqui, eu vou perguntar algumas coisinhas à senhora, se a senhora não se importar. Terrivelmente evangélica. Terrivelmente cristã. Isso deu muita polêmica só com aqueles que não sabem o que é ser cristão. Como a senhora reagiu? O que a senhora sentiu quando aquelas críticas começaram a chegar, ministra? Eles tinham medo de mim, tinham medo de uma ministra de Direitos Humanos cristã. Como se ser cristão fosse uma coisa terrível. Então eu cheguei dizendo, sou terrivelmente cristã. Foi uma brincadeira que a gente fez e pegou. Tem até camisetas hoje. O Estado é laico, mas eu sou terrivelmente cristã. O que eu quis dizer com isso? Eu não abro mão da minha fé. Não abro mão. E os princípios cristãos são os que me norteiam. Não tem como tirar a fé de dentro do coração de uma pessoa. Impossível. Impossível. Então, estamos aí. Sou cristã, terrivelmente cristã. Ministra, ó, todos nós somos terrivelmente cristãos. E nós agradecemos a senhora por ser terrivelmente cristã, viu? Muito obrigado. Outra, ferozmente contra o aborto. Eu trabalho protegendo mulher e crianças. Como eu posso proteger criança e ser a favor do aborto? Se o nascituro é uma criança, então não tem lógica. E eu protejo a mulher. Como eu posso defender o aborto se o aborto nunca é bom para a mulher? Verdade. Nunca. Aborto não é solução para nenhum problema. Então, assim, focar no aborto, burrice. Porque a mulher não precisa do aborto se tivermos um grande programa de planejamento familiar. Verdade, concordo então, com a senhora. Ao invés de eu gastar meu tempo lutando pela legalização do aborto, estou gastando meu tempo buscando a construção da melhor política pública de planejamento familiar. Simples assim. O aborto é uma opção. Não. O aborto não é opção. Porque o aborto, veja só, ele não acaba ali na clínica ou no comprimido. O aborto acompanha a mulher a vida inteira. Verdade. As mulheres que abortaram, por mais que elas digam que não, uma hora ou outra elas se deparam com o aborto. Elas se deparam com sua história. Então, quem trabalha com mulheres há anos, como eu, e que ouve mulheres, eu quero dizer que eu sou pastora também. Então, a gente tem gabinete pastoral. E onde a gente... Vai voltar aqui. Voltamos. Então, desculpe a interrupção. Como pastora e como advogada a vida inteira,
E eu sempre ouvi as mulheres na sua intimidade, as mulheres que abortaram, todas que abortaram, que conversaram comigo, falaram da angústia que o aborto causou a vida inteira. Imagina. Então, se eu lido com isso há anos e sei que as mulheres não são felizes quando faz aborto, por que eu vou lutar pelo aborto? É a mesma coisa que tem gente aí querendo lutar para legalizar as drogas. Droga é uma droga. Por que eu vou legalizar uma coisa que é uma droga? Além de ser crime, ainda faz muito mal à saúde. Então, assim, Concordo com a senhora. Qual é o nosso sonho? Que as pessoas tenham vida em abundância. Que as mulheres sejam felizes. Que as mulheres possam dormir sem peso na consciência, sem ficar relembrando do ato do aborto. Que as mulheres possam ser felizes sem se sentirem assassinas. Porque Isso. lá no fundo, a mulher sabe que o aborto é homicídio. Aborto mata crianças. Verdade. E aqui, uma notícia boa que nós tomamos conhecimento recentemente foi que o Brasil deixou de ser signatário daquele acordo da ONU que, dentre outras coisas, previa o aborto como parte de um planejamento familiar. O que a senhora acha dessa posição do governo brasileiro? Só foi o Brasil mais 10 países. Veja só, são relatórios de reuniões com recomendações. Então, o Brasil não tem assinado as recomendações que imponham aos países ou recomendem aos países a legalização do aborto. Só que hoje, a palavra aborto, ela vem vindo de uma outra forma, dissimulada, com algumas outras expressões. Por exemplo, direitos sexuais reprodutivos. Já está comprovado que atrás de termos como estes, qual é o direito sexual reprodutivo? Está lá embutido o aborto. Entendi. Então, o que nós temos tido cuidado com algumas expressões que pode levar ao aborto. Perfeito. Ministra, uma outra coisa que chama muita atenção no trabalho da senhora é a defesa que a senhora faz de crianças que são vítimas de abuso sexual, o trabalho que a senhora faz contra a pedofilia. E diga aqui pra gente, a gente já avançou nessa área, já temos muitos resultados, nossas crianças estão mais protegidas? Nós temos excelentes iniciativas no Brasil, ou promovidas por municípios, pelos estados, pela iniciativa privada. Tem muita coisa boa dando certo, mas infelizmente o abuso sexual ainda está aí. Acontece e cada vez de modalidades diferentes. E precisamos o tempo todo reforçar o abuso sexual, exploração sexual e a pedofilia. São três coisas que a gente precisa entender a diferença entre essas três situações, mas nós temos que enfrentar, porque o abuso não veio minimizar que isso é um coitadinho que é doente. A gente sabe que existe aí uma patologia, mas isso não minimiza são causados à criança. Abuso é crime e tem que ser punidos no rigor da lei. Com todos os rigores da lei. Exato. Então Minas Gerais agradece a senhora por esse trabalho, nossas crianças principalmente. Ministra, fala aqui, hoje a senhora vai fazer uma palestra lá pra gente às 14 horas, no primeiro encontro mineiro em defesa da vida e da família. Fala pra gente, de mulher cristã, que está sempre na defesa dessas pessoas que não podem se defender. Fala sobre família pra gente. A família precisa ser valorizada. Infelizmente no Brasil a gente viu aí algumas iniciativas que enfraqueceram os vínculos familiares. A família é a resposta para tudo. A família é a base de tudo. Nós acreditamos na família. E agora nós temos o Ministério da Família. Eu tenho a honra de ser primeira ministra da Família do Brasil. E que por que maravilha. Esse ministério veio, existe. Nós estamos querendo fazer uma coisa diferente? Não. Em muitos já existe o Ministério da Família. E nós estamos buscando lá as experiências exitosas de fortalecimento da família, de crescimento da família,
valorização da família. Então tem tanta coisa que a gente está fazendo, tanta coisa, mas nós precisamos sim. O vínculo familiar, ele precisa ser fortalecido. Por exemplo, nós lançamos agora o selo Empresa Amiga da Família. O que é isso? A gente começar a conversar com as empresas sobre o equilíbrio da relação trabalho e família. Esse equilíbrio precisa ser feito. Estamos vendo pessoas ficando muito tempo fora de casa por causa do trabalho. Tem pessoas que saem de casa às 5 da manhã, deixa o filho dormindo, vai trabalhar, quando chega às 9. Aí voltou. Então assim, nós estamos conversando com as empresas sobre esse equilíbrio, trabalho e família. Por exemplo, a mulher que está amamentando, será que não dá para ela sair 1 hora mais cedo do trabalho? E será que isso não vai ser melhor para a mulher, ela sair 1 hora mais cedo durante o período de amamentação? Será que já não está na hora das empresas terem sala de amamentação? Ou as grandes empresas do Brasil, os órgãos públicos, terem as creches para que as mães levem os bebês junto com ela? Então aí a gente vem com uma série de iniciativas, conversando com o setor de empresários, da indústria. A senhora já está dando a notícia que isso é uma perspectiva para o futuro, ministro? Já estamos começando com as empresas. Ó, que maravilha, gente. Não precisa, em forma de política pública, em forma de parceria. Então, fortalecimento do vínculo familiar, buscando trabalho e família. Hoje nós temos muitos trabalhos remotos que podem ser feitos de casa. Então, assim, diminuir o horário fora de casa, ficar mais em casa, mesmo assim produzindo. É um tempo novo, nós vivemos uma modernidade. Então, vamos aproveitar a modernidade, o que nós temos, fortalecer o vínculo e não para afastar as pessoas. Isso, sensacional. Uma outra coisa, ministra, hoje no Brasil eu não vislumbro assim muitas mulheres fazendo efetivamente a defesa da mulher. Aí quando eu observo que a senhora tem esse trabalho maravilhoso na defesa da mulher, a dona Michele também tem um trabalho maravilhoso social, que não é nem tanto específico na defesa da mulher, mas é um trabalho digno de reconhecimento. E a gente observa que principalmente a imprensa enaltece algumas mulheres no Brasil vazias de conteúdo, que não tem nada a oferecer, e as colocam como uma mulher do ano, a mulher destaque, quando na verdade é uma cantora de funk, assim, como é que a senhora vê essa situação e o que a senhora acha que contribui para isso, para, por exemplo, mulheres como a senhora e a dona Michele Bolsonaro não terem o reconhecimento que deveriam ter, que seria o de justiça? Olha, talvez a gente não tenha um reconhecimento de alguns segmentos. Isso, é desse segmento mesmo que eu estou falando. Segmentos que estavam no poder até pouco tempo e que tinham uma ideologia e acreditavam naquilo. Mas se a gente for olhar a maioria da população brasileira, a maioria da população brasileira, eu acho que entende que o que nós estamos fazendo no Brasil é proteger mulheres. O que nós estamos fazendo no Brasil é proteger crianças. Tem um segmento ou outro que discorda da gente e a gente respeita. É o país democrático, é assim. As pessoas têm têm direito de expressar e de se manifestar, é a livre expressão. Mas a gente entende que um novo movimento surge no Brasil. O movimento dos conservadores, dos pró-família, pró-vida. E a gente sabe que esses movimentos reconhecem nosso trabalho. Então é o seguinte, é uma alternância de poderes. Hoje quem está no poder são os conservadores. Então assim, vamos esperar os conservadores trabalharem. Se a gente não der conta, se não gostarem do que a gente faz, troca por outro depois, daqui 4 anos troca tudo de novo. Mas a gente vai trabalhar muito. Verdade. Então, gente, vocês ouviram a ministra. E aqui é a minha opinião. A ministra Damares é mulher do ano, viu? A Anitta não é mulher do ano nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Eu posso citar nome. Eu não posso. Mas eu posso. Então, ministra, como a senhora se sente agora que a senhora é cidadã das Minas Gerais? Feliz demais. Amo esse estado. Minas Gerais é um estado incrível. Este povo é incrível. Este povo é diferente.
Este povo do Uai que come pão de queijo é um povo extraordinário. E eu estou muito feliz. E eu quero agradecer ao parlamento, quero agradecer ao governador, às pessoas que tiveram a iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado. Me sinto mais mineira agora com esse título. Foi o deputado Carlos Henrique que Lindo, apresentou. lindo. Viu, senhora? Ministra, outra coisa. A senhora gosta de futebol, entende de futebol? Muito. Aqui em Minas Gerais, qual a preferência? Olha, eu se não tiver. Não vou falar de Minas, não. Não. Vou falar do melhor time do mundo. Dá licença? Claro, o ministra. Corinthians. O Corinthians. Eu pensei que a senhora era Palmeiras. Não, eu sou uma mulher inteligente. O presidente sabe disso, que a senhora não é Palmeiras. Sabe, precisava ter um equilíbrio aqui no governo. Que maravilha. Ministra, eu vou abordar um outro assunto, mas como é público, eu sei que a senhora também não é mulher de ficar se recusando a falar sobre temas. Um assunto foi muito, eu achei uma tremenda de uma injustiça que fizeram com a senhora, quando a senhora tornou pública parte da sua vida, o que aconteceu na sua infância, e aquela situação do pé de goiaba, a senhora lembra? Então, assim, aquilo foi uma canalice da grande imprensa que fizeram com a senhora, e se a senhora se sentir à vontade, eu gostaria que a senhora falasse sobre esse episódio, da canalice da grande imprensa, para que aqueles como eu, como 20 milhões de mineiros que acreditam na senhora, saibam efetivamente o que aconteceu e que talvez não tenham ouvido da senhora a versão real dos fatos. A verdade, que é aquela que a senhora tem que contar. Foi muito ruim, porque quando riram da minha história, quando zombaram do que aconteceu comigo, não riram apenas de mim. Riram de milhões de meninas e meninos que são abusados no Brasil. Milhões, tá? Que somos milhões de sobreviventes do abuso sexual. O abuso sexual é um holocausto. Quem passa por ele nunca mais esquece. Só que, da forma que eles fizeram, nós acabamos transformando o limão numa limonada. Doeu, foi uma invasão de privacidade. Me expuseram, machucou demais. Eu fui execrada em praça pública, na verdade. Tudo que eles queriam inventar sobre mim, inventaram. Mas aí nós começamos a conversar com as pessoas sobre abuso sexual a partir desse episódio. Então, o que era para eles uma chacota, virou para nós uma meta e um objetivo do Ministério. Estamos hoje fazendo um enfrentamento à violência sexual como nunca antes. E detalhe, depois que eu assumi, muitas pessoas me procuraram. Eu tenho sido buscada por muitas mulheres que não tinham a coragem de falar. E agora estão tendo a coragem de falar. E de buscar ajuda. E eu tenho dito para todo mundo que passou por isso, busque ajuda. Busque conversar com alguém. Procure um terapeuta, procure um psicólogo. Se não tiver condições de chegar a um profissional da área da saúde, converse com um pastor, um conselheiro, Olha um padre. aqui para a senhora ver, a Gérica Oliveira, conversei com uma senhora que passou pelo que você passou. Fiquei muito chocada com o que aconteceu. Eu não sinto mais o que eu sentia na infância. Mas está aqui dentro, não tem como a gente apagar a memória. Está na memória, continua acompanhando, e é doloroso para mim falar sobre isso. Mas hoje eu me sinto na obrigação de falar sobre isso, de compartilhar e de dizer para mulheres e homens, porque olha, o número de meninos abusados é muito grande. E às vezes tem meninos que não sabem que estão sendo abusados, acham que é uma brincadeira. Verdade. Tem muita brincadeira de menino que não é brincadeira, é abuso. Tem muitos homens que só descobrem que foram abusados, quando houve uma palestra sobre abuso. Até então eu achava que era uma brincadeira. Homens deprimidos, homens derrotados, homens irritados, agressores, que não sabem por quê. E depois descobrem que aquilo não era uma brincadeira, era um abuso. Então, o que eu tenho feito? Conversado com o Brasil. Nós precisamos avançar nessa área, nós precisamos erradicar o abuso do Brasil. Ministra, parabéns, a senhora é uma guerreira. Obrigada. Para superar
um trauma dessa natureza e ainda sofrer esse assédio criminoso da mídia por ocasião, quando esses fatos tornaram-se públicos, porque a senhora tornou público. E então assim, a ministra não pode falar, mas eu posso, viu? Eu tô aqui esperando a grande mídia pedir perdão para nossa ministra, viu? O que vocês fizeram foi uma canalice muito grande, um desrespeito, não só com ela, com todos aqueles que sofreram abusos, tá certo? Vou citar também Veja, UOL, Folha, Globo, e Estadão, e o G1, e vai por aí afora, tá? Vocês aprendam a fazer jornalismo de qualidade e respeita aqui, ó. Ministra como essa nunca teve no Brasil. Bom, vamos para outro tema? Tô vendo que a senhora está gostando de responder, eu espero que esteja, né? Que eu não quero incomodar muito. Fala um pouquinho da trajetória da senhora até chegar ao ministério. Eu sei que tem assunto para um mês de conversa, mas se eu só pudesse resumir quem é a Damares, como é que ela iniciou na vida pública e como é que chegou até o ministério. Hoje, um dos ministérios mais conceituados do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, eu fico muito feliz que o Ministério tem essa projeção toda. E não é por minha causa, não. É que nós estamos falando de temas que são caros para todo mundo. Nós estamos falando de criança, de idosos, pessoas com deficiência. Nós estamos falando de proteção de direitos, garantia de direitos. E esse é um tema que está no coração de todo mundo. Então, o Ministério ele é espetacular por isso. Ele lida com temas extremamente importantes. Eu venho de família muito pobre, filha de um missionário. Meu pai andou o Brasil inteiro, tanto que eu morei em de qual diversos estado? Onde a estados. senhora nasceu? Eu nasci no Paraná, mas eu morei em São Paulo, Bahia, Sergipe, Alagoas. Mas o estado que eu mais fiquei foi Sergipe. Hoje estou mais tempo em Brasília. Mas durante essa trajetória de andanças, Sergipe, então eu me autodeclaro sergipana. Eu amo Sergipe. Então eu sou sergipana, estou me autodeclarando sergipana. Mas nasci no Paraná. E aí eu vim de uma família muito humilde, mas eu encontrei nos estudos o caminho. E aqui eu quero mandar um recado para todo mundo. Olha, acredite na educação. A educação é o caminho da promoção. Não existe outro caminho para a promoção pessoal que não seja a educação. E aí eu investi na educação, eu fiz faculdade muito cedo, fiz pedagogia, eu enfrentei todas as dificuldades para entrar na faculdade. Durante o segundo grau eu não tinha sapato para ir para a escola. Que isso, ministra? E já trabalhava, mas o que eu trabalhava... Isso aonde? Lá no Paraná? Em Sergipe. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas o dinheiro era para ajudar nas despesas de casa. Foi muito difícil. Mas aí eu fiz pedagogia, depois na sequência eu fiz direito, fui me especializando, especializei em direito constitucional e fui trabalhando de longe de São Paulo. Aí eu saí de Sergipe, vou para São Paulo, me especializar, tinha escritório de advocacia, sou pastora evangélica também, fui ordenada pastora. E aí, lá de São Paulo, eu já dava assessoria a parlamentares pró-vida, pró-família, que trabalham com temas ligados à vida e à família. Até que em 98 eu sou convidada para trabalhar no Congresso Nacional, morando em Brasília. E eu vou morar em Brasília. E desde então eu fico nos bastidores como assessora jurídica na Câmara e no Senado. E aí, lá dentro da Câmara e do Senado, liderando diversos movimentos aqui fora, como o Movimento Nacional Brasil Sem Aborto, Brasil Sem Drogas, Programa Proteger, que trabalha com a infância, Movimento Atini, que trabalha com crianças indígenas. Então, eu sempre estive envolvida com inúmeros movimentos de defesa da vida e da família. E essa é a minha história. E o presidente me conheceu lá nos bastidores do Congresso Nacional, lutando por todas essas pautas. E quando ele precisou escolher uma pessoa para lidar com todos esses temas, ele lembrou lá da assessora e o convite veio. Que boa escolha, viu? O presidente está sempre iluminado, mas nesse dia acho que ele estava mais iluminado ainda. Um outro tema, ministra, eu sei que esse é muito caro para a senhora, que é a relação com os povos indígenas. A senhora gostaria de falar um pouco sobre isso? Sim, eu sou apaixonada pelos povos. Eu já trabalho com povos indígenas há 30 anos. Sou encantada com tudo que acontece.
O indigenismo é a minha paixão e trabalhando com povos indígenas, estudando sobre o indigenismo e me especializando na legislação indígena, eu descobri o infanticídio indígena e descobri que alguns povos no Brasil ainda sacrificam suas crianças. E aí eu foquei nisso, em proteger crianças destinadas ao sacrifício. E temos em Brasília, desde 2006, uma instituição que acolhe as crianças que são destinadas ao sacrifício. Eu só me permite interromper, eu me lembro que parece que teve um episódio em que a senhora, sempre aquela mesma turma, teria acusado a senhora de ter, ter retirado uma criança, mas eu soube que a senhora salvou a vida daquela criança. Sim, nós salvamos muitas crianças. Essa foi uma delas? Essa é uma delas, que inclusive é minha filha. Aí, gente, a história real aqui, ó. Eu tenho uma filha indígena, ela é uma índia, ela é índia do povo Camaiurá, tá com 21 anos. Como é que é o nome dela, ministra? Caiu Titi Lulu Camaiurá. A Lulu tá com 21 anos, é uma princesa, o maior presente que Deus me deu foi a Lulu. E só que antes da Lulu nós salvávamos outras crianças. Como é que a gente salvava? A mãe indígena não quer matar o filho, o pai indígena não quer matar. Os índios amam seus filhos, mas eles amam desesperadamente. Só que aí a cultura impõe com deficiência sejam enterradas. Não são todos os povos, por favor, vamos entender. Nós temos 305 povos diferentes no Brasil. Só um esclarecimento, elas são enterradas ainda vivas? Meu Deus do céu. Nós temos 305 povos no Brasil. Em torno de 20 ainda mantém essa prática. Então, mas mesmo esses 20, os pais amam e não querem matar. Imagine uma mãe de um bebezinho de 1 ano que ela descobre que ele é surdo. Ela ama esse bebê, ela ama seu filhinho. A mãe indígena é mãe. Mãe é mãe em qualquer cultura, em qualquer raça. Pai é pai em qualquer cultura, em qualquer raça. Eles amam os seus filhos. E aí, por uma imposição da sociedade, da cultura, a criança surda, ou cega, ou com lápis leporino, ou síndrome de Down, qualquer deficiência física ou mental. É motivo para nesses povos, né? 20 povos. 20 povos. Nós temos aí alguns povos também, no meio desses 20, que também não aceitam crianças gêmeas. Eles acham que os gêmeos são amaldiçoados. O albino também, né? Albino, crianças gêmeas com deficiência. E alguns povos, filhos de mãe solteira, que é o caso da minha filha. A mãezinha da minha filha era solteira e ela seria destinada ao sacrifício, mas um casal da aldeia resolveu cuidar dela. E cuidou dela até os 6 anos, mas mesmo assim ela estava ameaçada ainda. Ela recebia muito preconceito, né? Então, quando a gente foi na aldeia buscar uma criança que não andava, uma criança cadeirante, muito doentinha, e trouxemos o Lulu para a cidade junto com a cadeirante. Elas eram primas, os tios dela trouxeram a cadeirante e a Lulu. Então ela saiu com a família da aldeia. E ela já tinha uma outra tia que morava em Brasília, que a gente cuidava da outra tia. Então ela sai da aldeia com 2 tias, um monte de primo, e aí disseram que a gente sequestrou ela. Que absurdo. Como todas as outras. Há muito tempo falam que eu sequestro criança. Tá vendo, gente? Ó. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Sim. Olha aqui pra mim, ó. Eu nunca sequestrei uma criança indígena para salvá-la. Nunca. Ainda. Mas se for preciso... Faço qualquer coisa para salvar uma criança. E se for preciso, a senhora pode me chamar que eu ajudo a sequestrar também. Se for para salvar a vida. Os povos estão dialogando, já estão superando essa prática. E agora o que a gente vai fazer? O Estado brasileiro, quando não é mais nem a Damares agora. Agora é o Estado vai brasileiro. Dar suporte para essas crianças. Na hora que descobrir que tem crianças gêmeas correndo risco, o Estado deficiente, vai retirar essas crianças e conversar com a família. Se a família não puder ficar, conversar com uma aldeia do lado, para a aldeia do lado ficar. Então a gente tem como cuidar das crianças. O que a gente não pode é se omitir e deixar os índios. Os índios querem superar isso, gente. E a gente tem que ajudar. Deixa eu dizer uma coisa para você. É difícil uma criança cadeirante morar no meio da floresta. Muito difícil. E os índios não matam por crueldade. Deixa eu explicar isso. Mesmo esses 20 povos que matam, eles não matam porque eles são cruéis.
Eles matam para a criança não sofrer. Tu acredita nisso? Pior que eu acredito, dentro da singeleza do pensamento. Eles matam por amor, porque eles não sabem o que fazer com uma criança com síndrome de Down, com deficiência. Mas nós sabemos que podemos ajudá-los. Ministro, só sabe assim, o que me deixa chocado e indignado? Algumas coisas que eu posso falar, a senhora não pode não, eu posso. Tem um casal, uma coisa fantástica, sensacional. Foi lá na África, adotou uma criança, um casal de atores muito famosos, e são aí enaltecidos por toda a mídia, pelo que fizeram. E olha, fantástico, eu tenho a elogiá-los. Mas aí eu vejo aqui uma ministra que salvou centenas, não sei a quantidade, ela não diz, talvez até para a segurança das próprias crianças, para não esticar esse assunto, adotou uma, salvou aqui brasileiros, que os índios são brasileiros. E o que a gente viu na imprensa sobre isso? Chacota, acusação me acusam de sequestro, interferência cultural. Interferência cultural. Essa semana tem um deputado que foi para a tribuna que falou e isso. disse que eu sou racista porque eu falo do infanticídio, eu exponho a cultura. Mas olha, foram os índios que me procuraram. Eu não saí da onde eu estava em busca. Todas as crianças que nós salvamos, foi o índio que veio buscar socorro. Verdade. Você sabia que eu nunca fui numa aldeia buscar uma criança? E elas sempre chegaram até a senhora. E as crianças que estão conosco até hoje, estão com a família, foi a família que saiu para pedir socorro. Que saiu para se proteger. Não, ministro, sabe o que esse pessoal que tem uma concepção equivocada sobre como lidar com o índio no Brasil? Eu penso a mesma coisa que o presidente Bolsonaro. Eles não entenderam ainda que índio não quer mais só apito, não. Ele quer dignidade, quer boas condições de vida. Saúde. Ele quer usufruir da riqueza que eventualmente ele tenha. Lábios leporino, 2 cirurgias, resolve, 2. E sabe por que eles não ficam com a criança com lábios leporino? Porque a criança sofre. Mas se fizer a cirurgia... a base da comida do índio é o beiju, é a farinha. Enquanto a criança está mamando, é difícil a criança com lábio leporino mamar. Imagine comer farinha. Então essas crianças morrem sufocadas. Que não conseguem se alimentar. Então, para que a criança não sofra, eles sacrificam um pequenininho. Então assim, aí a gente tem que se omitir. Eu não posso me meter para salvar uma criança com lábio leporino. E dizer para o índio que uma cirurgia resolve. Vai lá e oferece para a mãe, olha... Quer fazer a cirurgia? Todas elas querem. Elas amam as crianças. Ministro, o que a senhora faz, a senhora está amparada pelas leis dos homens e está amparada principalmente pela lei de Deus. Ninguém pode deixar a criança ser executada, ser sacrificada ou ficar com problema de saúde que impeça de ter uma qualidade de vida, não. Então, gente, vocês ouviram aqui, essa é a história daqueles pontos que a mídia diz que são controversos, que na verdade nunca foram. Essa ministra aqui é uma mulher que se dedica praticamente o seu tempo inteiro ao serviço público, a atender aqueles que precisam. Só uma situação com relação ao infanticídio indígena. O que nós temos aqui são 2 direitos. Direito à manifestação cultural e direito à vida. Qual que prevalece? Na hierarquia dos direitos. Qual que está acima? O direito à vida ou o direito à cultura? Direito natural é o direito à vida. Desculpa aí os antropólogos, desculpa aí os zoólogos, desculpa aí as ONGs que acham que a gente não pode fazer a interferência cultural. Mas se você oferecer para o índio a chance de salvar o filho, ele vai preferir, ele vai optar pela vida do filho. Então vamos deixar de hipocrisia? Isso. Aqui, os antropólogos, esses parlamentares, quanto mais os índios matam seus filhos, eles ficam um povo reduzido, pequeno. É isso que vocês querem? Que eles fiquem pequenos para não dar mais terra? É isso? É isso mesmo? Hipocrisia. Eu quero que os índios tenham todos os filhos que eles desejarem ter. E que os índios tenham seus filhos com vida e abundância. É isso que a gente está querendo. Fechar os olhos para o infanticídio é hipocrisia dominante, do branco dominante. Tá dado o recado. Tá dado o recado. É hipocrisia. E eu concordo. Dizer que o índio não quer mudar. O índio quer sim. O índio quer proteger seu filho. Então bora sair da cadeira, sair das tribunas e vamos lá para as aldeias. Vamos dar um pouquinho do seu salário para um índio salvar uma criança com lábio leporino. Dá uma contribuição para uma ONG, ninguém quer.
Desculpa, agora eu tô irritada. Não, eu quero que a senhora fique irritada mesmo, porque esse pessoal tá precisando ouvir. Parlamentar, seu dinheirinho, seu salário, pega um pouquinho do seu salário, vai lá numa ONG próximo de uma aldeia e ajude com fralda, com comida, com leite. Agora, dizer que eu sou racista porque eu estou salvando criança, me mostre, deputado, o que você tem feito pelos índios, me mostre. Isso. Eu que não sei o nome desse deputado, porque só não veio falar, porque, mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir, depois eu falo aqui. Deve ser essa turma racista, que é esquerdista aí. Minha casa tá cheia de criança indígena. Quantas crianças indígenas você levou pra tua casa? Ciganas, me fala. Nenhuma. Me fala. Ah, que isso, aqui, deputado. E foi bom a senhora falar sobre antropóloga. Há um tempo eu vendo uma entrevista, eu ouvi a antropóloga, ela falando sobre esse costume, não sei nem se pode chamar de costume, que agora a senhora falou que está restrito a 20 etnias das 305 povos diferentes, em torno de 20 que ainda mantém isso. Sabe o que ela falava assim desse costume de sacrificar as crianças, mas ela falava com de uma forma poética. E candura, parecendo que era fazer o cauim ou fazer alguma coisa lá da cultura. Eu falei, meu Deus, eu que era jovem quando eu ouvi essa ideia, eu falei, essa mulher tá doida. Como é que ela pode pregar uma coisa dessa que é normal o índio sacrificar suas crianças? Você sabia que tem pais indígenas que se suicidam para não matar os filhos? Essa eu não sabia, não. É muita dor e sofrimento. Nossa e uma mãe Senhora. indígena que enterra uma criança nunca mais é a mesma. Ela chora, ela sofre. Ah, vamos fingir que isso não existe? Por favor. Qualquer mãe que fizer isso nunca mais... Nasceram em território brasileiro, não nasceram? São brasileiros. São brasileiros, não são? Exatamente. O que a Constituição fala? Que o Estado é obrigado a tutelar a vida. Não importa se seja branco, índio, negro, cigano, não importa. O Estado tem que tutelar. Eu sou Estado. Agora, se eu já fazia como ativista, agora é que eu vou fazer mesmo. Não é? E aqui? Não gostou? Oh. Me prende. Isso, vem cá aprender, mas passa por cima de mim primeiro. Outra coisa, o presidente fala que nós temos que dar dignidade para os povos indígenas. Porque tem uma riqueza enorme, não é isso? E às vezes não usufruem dela. Gente, todo ser humano tem direito. E ele tem direito a também fazer o seu destino, não tem, menino? Isso. Então, se o índio não quer mais sacrificar a criança, por que você, antropólogo ou qualquer agente público que esteja lá, está insistindo nisso? Isso é um absurdo.